Força interior e bênção de Deus. Estamos na série Não Perca a Bênção de Deus. Hoje é a última mensagem. Nós vimos que a sua identidade muda o seu destino. A sua identidade vai determinar o seu destino. Jesus mostrou lá em Marcos capítulo 4, onde nós vamos ler agora, como vimos nos 2 últimos domingos, ele mostrou que as fases da vida, elas são precedidas de testes. E esses testes, ou eles vêm em áreas de fragilidade, ou eles provocam a fragilidade. Justamente para ver onde está o nosso coração. Para nós irmos para um novo tempo, um novo estágio na vida com Deus. Nós passamos por testes como esse e Jesus passou por esses testes para nos mostrar como é que funciona. Para nos dar todo um mapa de como o adversário vai tentar agir na sua vida para te atrapalhar, para você sair do caminho da bênção. Mas Jesus mostrou como agir para continuar no caminho da bênção. E no domingo passado, nós abordamos sobre uma forma dos testes ali, que é justamente em cima das nossas necessidades físicas, necessidades materiais. E aconteceu com Jesus aqui. E ele mostrou como vencer. Vimos que existe um objetivo final desses testes. Está lá no versículo 11 de Mateus 4. Mas nós vamos agora ler a partir do versículo 1 até chegarmos no 11. E vamos então terminar esse entendimento sobre esse ensinamento que Jesus nos deu através da sua própria vida, para que esse resultado final aconteça na vida de cada um de nós. Vamos ler Mateus 4, do versículo 1 em diante. Mateus. Eu falei Marcos, mas é Mateus. Meu Deus, já está de noite, estou ficando velho. Desculpa, Mateus 4. De onde surgiu Marcos? Tem algum Marcos aí? Levanta a mão, quem é Marcos aí? Deus te abençoe, meu querido. Tem outro Marcos aí? O Marcão já conhece, Marco Batista. É Batista até no nome. Tem outro Marcos aí? Tem outro Marcos? Não tem mais nenhum Marcos? Então é tu mesmo, Marcos. Receba a bênção dobrada em nome de Jesus. Amém. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve... Vamos lembrar disso, você que não esteve nos últimos domingos. Te estimulo a olhar, a entrar no nosso YouTube ali, ou no nosso aplicativo para entrar nas mensagens anteriores e meditar sobre elas, tá bom? Aqui a situação é a seguinte, Jesus estava 40 dias, estava com fome, não sei se você já passou fome, não sei se você já esteve numa condição de fragilidade física, emocional, você imagina, deserto, escuro, de noite, frio, de dia, um calor colossal, corpo fraco, com fome, com sede, no arrasto, sozinho, sem saber para onde vai, um mar de areia na tua frente, sem direção. Você imagina que situação que Jesus se encontrava. Você já teve alguma situação de aflição, de angústia, de necessidade? Essa situação que Jesus estava aqui. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Necessidade básica. Jesus tinha poder para fazer isso? Sim ou não? Tinha. Vamos dar sequência. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa. Segundo teste. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Aí usa a palavra de Deus para tentar fazer Jesus sair da bênção. A própria palavra de Deus, grava isso. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Terceiro teste. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito:
Adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. É essa condição que está preparada para todo aquele que é filho e filha de Deus. O diabo não aguentar com você. Falar assim, ó, com aquilo ali, com aquela ali não dá. Eu vou procurar outro para tribular. Contigo não dá. E melhor ainda, experimentar o sobrenatural, a resposta de Deus, a resposta sobrenatural da parte de Deus. Ter experiências de fé, experiências maravilhosas com Deus, e que isso seja uma rotina, que isso seja uma constante na sua vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Viver o sobrenatural. Então, sair da naturalidade e viver sobrenaturalmente. Sair de uma vida simplesmente com olhar humano e experiências apenas humanas e entender como é viver como filho e filha de Deus é totalmente diferente. É muito além. E é por isso que Jesus mostrou aqui com a sua própria vida, para que você possa entender, aplicar isso no seu dia a dia, para que você seja transformado, você se veja como um filho, da forma como Ele quer que você se veja, da forma que Ele preparou para você ser. É importante você compreender isso e experimentar esse 11, deixa o 11 aí na tela. Que isso seja um alvo na sua vida. Que você esteja numa condição em que o adversário não consiga entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, que não dê lugar a ele, que não dê brecha, mas que viva de uma forma abençoada, não sair debaixo da bênção de Deus. E se por acaso der um escorregão, tomar alguma atitude, ou entrar em alguma proposta, alguma dessas propostas aqui, você ficar ligado e retomar novamente, porque Deus é maravilhoso, Ele é Pai, Ele é misericordioso e Ele renova a sua vida, te colocando no trilho novamente. Mas uma coisa a gente precisa entender. Ele vai sempre, o inimigo, o adversário vai sempre procurar fazer com que você perca essa identidade de filho e filha de Deus. Você seja afetado nessa forma pela qual você enxerga as situações. Que você reaja não como filho de Deus, quando vierem as provas, os testes, mas que você reaja como uma simples criatura. Como todo mundo reage. Como qualquer pessoa reagiria. Mas não é isso que Deus tem para você, é muito além. Para filhos e filhas, Ele tem o suprassumo do que é viver. E a palavra de Deus nos ensina isso. Nos dois últimos testes, o inimigo provocou Jesus na sua identidade como filho. Nos dois primeiros, aliás. Você vê ali, versículo 3, se és filho de Deus. Versículo 6, se és filho de Deus. E ele provoca, então, Jesus em duas áreas. Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Age na força do teu braço. Supra essa necessidade material do teu jeito. Vai, não tem problema não. Faz do jeito que, olha, tá na mão. Ó, tu não é filho de Deus? Tu pode ou tu não pode fazer? E aí? Ele vai provocando você na sua necessidade básica. Ele provoca você também naquilo que você pode ter, mas também naquilo que você pode fazer. Falamos na semana passada sobre a área das necessidades básicas, segurança, e hoje nós vamos entrar nas necessidades emocionais, básicas emocionais. Semana passada, básicas físicas, necessidades físicas. E muitas vezes a gente troca a bênção de Deus, troca o versículo 11, troca o estar imune ao adversário e experimentar a bênção de Deus por causa de um pedaço de pão, por causa do suprimento. Porque olhamos com a nossa própria forma de ver. Não cremos no poder de Deus. Olha o que Jesus nos ensinou ali. Jesus, ele poderia transformar a pedra em pão. Todo mundo aqui já respondeu que sim, e crê nisso. Aí, a situação dele foi resolvida logo depois? Não. Ele continuou com fome, continuou fraco, continuou sozinho. E ele vai para o segundo teste. Ele continuava com fome? Sim. E vai para outro nível de provocação do inimigo, ali naquilo que ele poderia fazer. Se tu é filho de Deus, aí, se joga aí, cara. Tu pode ou não pode fazer? Tem capacidade ou não tem? Quem é você? E aí? Quem és tu? O que os outros vão pensar?
que a tua família vai pensar? O que a sociedade vai ver? E provoca nessa área. Jesus continuava com fome, sim ou não? Quando ele foi para o terceiro teste, continuava com fome, sim ou não? Vê que a resposta de Jesus lá no primeiro teste foi: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra da boca de Deus. O que ele estava dizendo? Confio na palavra de Deus. E não vou ceder ao suprimento dessa minha necessidade. Vou continuar crendo, confiando no poder que Deus tem. Porque o meu alvo final está no versículo 11. Segundo teste veio. E Jesus responde com a palavra. Também está escrito. Está vindo com a palavra para tentar me enganar? Isso acontece direto. As pessoas fazem as coisas erradas usando o versículo certo. Pega a palavra e deturpa para poder fazer a sua vontade. Não a vontade de Deus. E o tempo fala. O resultado vem. De um jeito ou de outro. Aí então, Jesus responde com a palavra. Também está escrito. Não põe à prova o Senhor seu Deus, no versículo 7. Ele usa a palavra da forma certa. Por quê? Porque isso é confiar na palavra. Agora, se coloca no lugar dele. Você está ali, com necessidade física, necessidade no teu corpo, está com a tua alma atribulada. E ele vai lá e te provoca na capacidade. E vem o terceiro teste. Tudo isso eu dou para você. Você vai ficar alto nível, cheio da grana, reconhecido. Você vai governar. Aí vem essa proposta para você. O que você responderia para ele? Passando fome, necessidade, aflito, angustiado. Qual seria a sua resposta para a proposta do inimigo? Só que essas propostas acontecem diariamente. Elas vêm para mim e para você. Na área da necessidade básica, vem na área também, que é o foco de hoje, na área das nossas necessidades emocionais. E eu falei na semana passada da nossa estrutura humana, que a psicologia fala que para nós nos sentirmos bem, existe aquela pirâmide de Maslow, que fala das nossas necessidades bem básicas, e tudo isso, tudo aquilo da psicologia está aqui dentro do capítulo 4 de Mateus. E quero falar hoje sobre as áreas emocionais. Relacionamento, estima e realização pessoal. Você, grava isso que eu vou te falar, você sempre será testado nas áreas do relacionamento, nas áreas da sua autoestima, da sua autoimagem e na área da sua realização pessoal. O inimigo vai colocar propostas para você, para que você ache que esteja fazendo a coisa certa, esteja saindo da bênção de Deus. E você precisa, então, compreender pela palavra do Senhor, pegar o exemplo de Jesus, para que você não saia da bênção de Deus. Pelo contrário, seja fortalecido no seu interior, para não entrar nessas armadilhas. E no final, ter o versículo 11 acontecendo na sua vida. Presença de Deus, sobrenatural. Aí vem o suprimento. Aí tudo aquilo que você precisa vem no tempo certo, do jeito certo e da melhor forma. Só que muitas vezes nós trocamos o melhor, trocamos o 11 por um pedaço de pão. Trocamos o 11 porque somos ativados ali no nosso ego e queremos provar quem nós somos. Provar o que nós podemos ter. Provar o que nós podemos fazer. E fundamentados na palavra. Mas aí perdemos o caminho da bênção. Recebemos ali a provocação do inimigo que procura fazer com que a gente venda a nossa alma. Venda a nossa alma para poder ter algo precioso aos teus olhos e aos olhos das pessoas ao redor. E aí acabamos nos inclinando para ele, para o inimigo, para o adversário, e aceitando as suas propostas, às vezes em pequenas coisas. O adversário vai tentar afetar a sua identidade, provocando nas áreas do relacionamento, da estima e da realização pessoal. Grava isso, vai ser até o final da sua vida. Vai procurar fazer você ceder nos relacionamentos equivocados da vida, sejam eles sociais ou amorosos. O inimigo vai provocar você ceder ali para se permitir entrar em alguns níveis de relacionamento, um relacionamento com algumas pessoas, para você se sentir pertencente àquele grupo, se sentir aceito.
aceitar essas propostas, mas dessa forma você vai aos poucos saindo da bênção de Deus, porque você vai sendo influenciado em vez de influenciar. Isso por conta de suprir uma carência. Isso por conta de você se sentir amado, ou suprido, ou seguro, porque aqueles relacionamentos vão trazer algum benefício, e aí você coloca esses relacionamentos na frente de Deus. Você coloca essas pessoas e aquilo que elas podem proporcionar a você na frente de Deus. Só que muitas vezes você procura dar argumentos para poder fundamentar e se sentir bem, só que é o seguinte, o tempo vai falar. Mas se você tiver clareza pela palavra de que esses relacionamentos eles vão te afastar de Deus, você vai tomar uma posição com fé, com confiança. Às vezes é preciso sim se afastar de certos relacionamentos. É preciso bloquear certos grupos no WhatsApp. É necessário você bloquear pessoas no Facebook, no Instagram. Chuta que é laço, meu irmão. Manda embora esse negócio. Protege as janelas da tua alma. Não se permite entrar em ambientes físicos ou virtuais que vão afetar a tua santidade, não. Faça a escolha certa. Escolha pela palavra, não pelas emoções, pelas vontades ou pelas tuas tendências carnais. Sai desse negócio. Tem coisa que precisa, eu estou sentindo de Deus de falar isso, não falei isso de manhã não. Tem pessoas aqui que precisam romper relacionamentos. Naturais e virtuais. É preciso tomar decisões para viver firme em Deus. Você que era para receber essa palavra, receba da parte de Deus. O inimigo também vai tentar fazer você sair da bênção, se deixando influenciar pelo que as pessoas falam. O que elas podem pensar, ou por que elas fazem. Você vai se deixando ali, vai perdendo o domínio próprio, por conta de alguns problemas de relacionamento. A pessoa fala alguma coisa, você sai da bênção. Mas por que você sai da bênção? Por que você tem algumas reações? Porque você não se viu ainda com a clareza que Deus te vê. Vamos lá. Se você ficar sabendo que lá no seu ambiente, pensa em ter um ambiente de relacionamento aí familiar ou profissional, o ambiente que você mais tem contato com pessoas. Imagina aí. E que tem mais pessoas. Imagina aí, lá no teu trabalho, na escola, na família. Aí você fica sabendo por alguém que está correndo um burburinho, uma fofoca que você é um velhaco. Que você está devendo. Tu não está devendo nada. Que você está com a má intenção em alguma coisa. E está rolando lá Aí você vai Meu Deus, você vai no salão de beleza. E lá, alguém lá, tua colega que está do lado lá, comenta com você. Olha, estou sabendo aí que estão falando que você é uma nojenta. Que você é muito se achona. Que você é snob, que você é arrogante. E aí? Como é que isso vem no teu coração? Ou, vamos lá, você, campeão, você procura fazer o teu melhor para você ser bem-sucedido, sim ou não? Mas aí começa a vir alguma situação que traz uma possibilidade de você quebrar. Uma coisa inesperada. Uma coisa que você não está preparado. Que nem mesmo aquela reserva que você está fazendo há um tempão pode suprir. E aí você se vê no mato sem cachorro. Você se vê numa situação quase que desesperadora, financeiramente falando. Que tudo aquilo que você construiu e montou pode cair por terra. Como que você vai enxergar essa situação? Porque quando as coisas estão boas financeiramente é uma coisa. Eu já vivi um jeito, já vivi o outro, já sei como é que funciona. Só que eu vivi não quebrando por conta de uma situação externa. Eu quebrei porque eu estava indo no caminho de Deus. Eu sabia que eu ia passar por situação financeira bem complicada e passei por anos. Mas foi uma escolha por caminhar no caminho de Deus. E foi bem escolhido. Porque eu sabia que eu estava indo em direção ao versículo 11. Eu estava sendo testado. Estava sendo provado. O tempo passou.
Como é para você? Como é que você reagiria? Uma vez eu fui comprar uma casa. Uma casa que era um valor bem alto. Eu tinha recém aberto um negócio. O negócio estava em crescente. Eu estava saindo de um tempo de ostracismo, um tempo de escassez. Estava entrando num tempo de uma virada na minha vida. Que esse tempo durou 8 anos. Não foram 2, 3 anos. E justamente naquele tempo, aí vem uma prova. Porque para comprar aquela casa, eu precisava comprovar renda e então, como eu era autônomo naquela época, eu tinha que pagar muito impostos e hoje ia ser mais ou menos uma conta por alto, assim, corrigindo, perto aí dos 15, 20 mil reais. Para mim era dinheiro à beça. E aí então, eu tinha que pagar aquilo de imposto para o governo para poder comprovar renda. Os contadores aí, sabe como é que funciona? Para poder comprovar renda na Caixa Econômica para eu financiar parte da casa. O valor era alto. E aí chega o dono da casa, o que está me vendendo a casa, ele fala assim, Sérgio, eu e você, tranquilo. Cara, eu te coloco como funcionário da minha empresa, sem problema nenhum, não dá nada. Te dou o olerite, você leva lá na Caixa Econômica, coloco lá o salário. E fechou. Tu leva lá, não precisa pagar isso não. Pensa. Deu aquela coçada assim, 2 segundos na minha mente. Eu falei, não vou perder a bênção não. Não vou, por causa de muito dinheiro, não vou perder o melhor que Deus tem. Porque Deus é muito melhor do que dinheiro. E, resumo da história, eu paguei os impostos. Me lasquei todo para pagar aquilo lá. Comprei a casa. Passei tempos de conta estourada, aflição no coração, até um certo ponto. Mas confiante que Deus ia trazer, abrir portas, porque eu estava fazendo a coisa certa. Compramos a casa, montamos a clínica de exercício lá, e logo em seguida o negócio começou a decolar. Paguei tudo. Fiquei debaixo da benção. Ah, mas foram 15 mil, 20 mil para o governo. Problema do governo. Eu estou fazendo a coisa certa. Não importa. Nós precisamos fazer a coisa certa. Não entrar nas propostas do inimigo. Não entrar nas propostas que vão nos tirar do 11. Nos manter no caminho da bênção. Você acha que eu não me senti tentado? Me senti tentado. Afinal de contas, era muito dinheiro jogado no ralo. Mas eu pensei, mas tem algo que é mais importante, que é a presença de Deus e a bênção de Deus. E eu não estou aqui vivendo para os homens, estou aqui vivendo para Cristo. E não importa se os outros estão vendo ou não. Quantas vezes eu tive dinheiro, tinha a empresa lá do Rio de Janeiro, depois os lucros de futebol aqui, eu que administrava as finanças. Estava lá o dinheiro na minha mão. Eu poderia manipular alguma coisa para poder ficar com dinheiro a mais. Eu estava passando escassez em alguns momentos. Não. Porque eu sei que eu tenho crido. Porque eu sou filho de Deus. Eu não posso me entregar a essas propostas do inimigo para poder suprir uma necessidade física ou emocional. Não posso me aproveitar de uma situação para poder externamente mostrar alguma coisa para alguém. Passei momentos muito difíceis quando eu vim para cá, para Santa Catarina. Para mim foi uma desconstrução muito forte. Já falei isso aqui várias vezes, vocês já sabem. Mas eu fui muito afetado nessas áreas da realização pessoal e da estima. Porque eu era alguém. E era alguém lá no Rio de Janeiro, no mundo do futebol. E passei a ser um Zé Ninguém. E pior ainda, passando por necessidades financeiras. Nunca faltou nada, mas eu saí de um estágio e fui para outro estágio completamente, outro nível completamente raso. E isso mexeu muito com a minha estrutura, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Mesmo sabendo o que eu estava fazendo, mesmo sabendo que eu estava vivendo em cima de uma palavra, mesmo sabendo que eu sou filho de Deus, a minha alma foi mexida. E a minha alma sofreu. Eu passei por anos sem ver jogo de futebol na televisão.
Eu fui ver jogo de futebol, vim morar em 99 aqui, só fui ver jogo de futebol de novo na Copa de 2022. Porque eu era muito mexido nas minhas emoções, porque eu via vários amigos meus jogando tudo quanto é clube aí do Brasil e fora do Brasil. Isso mexia muito com a minha estrutura. Eu sabia que estava no caminho certo. Eu sabia que o 11 ia chegar. Só que eu estava no sofrimento ainda. O 11 não tinha chegado ainda. É nessa hora que a gente é testado, na hora da fragilidade. E aí amigos me ligavam. Alguns amigos, Sérgio, vem pra cá e tal. Não vou não. Vem aqui jogar no clube e tal. Vou não. E na minha carne dá vontade de ir. Mas o meu espírito estava bem. E eu não cedi as propostas. Aí eu estava aqui já num outro momento. O que eu esperava quando eu era jogador, uma boa proposta no clube do interior de São Paulo na época, me aconteceu aqui em Joinville, eu jogando amador. Aí eu falei, vou não. Eu pensei, né? Por que não apareceu lá em 97, 98? Me apareceu agora, né? Agora eu não vou. Já estou num caminho. Que proposta boa. Isso mexe com a nossa estrutura. É nesse momento que você é testado. É na hora da fragilidade que você tem a oportunidade de dar mais um passo na bênção de Deus. De estar indo em direção ao 11. Do inimigo não ter acesso à sua vida. E de você experimentar o sobrenatural. E eu experimentei de muito sobrenatural. Muito. Eu poderia aqui contar vários testemunhos. Eu podia ficar uma noite aqui contando testemunhos sobrenaturais de Deus. De detalhes e detalhes, detalhes que Deus vem e se mostra. E é isso que eu estou querendo aqui transmitir para você, que eu aprendi com Jesus, que vale a pena você confiar nele, confiar na palavra, confiar cegamente na palavra. Ela é fiel, Jesus é fiel, Deus é fiel, ele age mesmo. Ele vem com o sobrenatural e a bênção vem em todas as áreas, não vem só naquela. Não é só naquela área. A sua vida fica debaixo da bênção de Deus. E é isso que ele quer para você. Você gerar essa força interior. Mas muitas vezes eu fui testado na minha realização pessoal. Porque eu poderia estar em outro estágio. Eu poderia ter feito outras escolhas, estar humanamente falando muito bem, muito melhor. Mas não estive melhor, não. Eu fiquei do jeito que eu estava. E aí depois, com o tempo, no tempo de Deus, do jeito de Deus, é que a coisa foi abrindo. É essa confiança que nós precisamos ter nele. Que ele está agindo mesmo que tudo não pareça estar acontecendo. Mas vem as propostas, nós queremos ser vistos pelas pessoas. É aí que as pessoas se perdem. Por conta do status social, o que os outros vão pensar? O que vão falar de mim? O que eu tenho que mostrar para as pessoas? Para eu me sentir bem, para ninguém pensar mal de mim? Para as pessoas não verem que eu estou quebrando? Para as pessoas poderem enxergar que eu estou bem? Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, não importa o que os outros vão pensar. Você está preocupado com o que Deus está vendo em você. Não importa ao teu redor, não importa se tem gente vendo ou não vendo, você está ali vivendo como filho e filho de Deus, na certeza de que Ele é quem supre as tuas necessidades. É Ele quem entra com favor para a sua vida. E é muito melhor estar bem com Ele do que estar bem com todo mundo. É muito melhor estar vivendo pela sua palavra, experimentando o sobrenatural, do que trocar a bênção por causa de um pedaço de pão. É muito melhor adorar o Senhor e estar ainda passando alguma necessidade, mas sabendo que o 11 vem e não se vender à proposta do inimigo. A proposta daquele abraço, daquele beijo. Aquela proposta no emprego que vai te levar a cometer alguns atos que são ilícitos. Por conta de algum dinheiro, você dá uma voltinha? Não. Perguntar no Via Crédito, que eu tenho negócio, e aí você pergunta, para que eu olho assim, meu Deus, você declara tudo? Eu olhei para ela, é claro, vai tudo. Tem negócio de e-mail, não, vai tudo. O meu contador vai ver lá o que vai fazer. Se eu tiver que pagar imposto, eu vou pagar. Não tem migué, não tem... Tá tudo aí, é desse jeito que tá aí. Vai ser desse jeito. Por quê? Porque me importa mais a presença de Deus, a bênção de Deus. Andar correto aos olhos de Deus.
Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Desculpa, eu vou ter que falar algumas coisas aqui. Todo mundo faz meia nota. Importa todo mundo. Né, Márcia? Márcia paga um preço. Olha, eu louvo a Deus. Tem a ótica ali. Vou fazer merchandising. Ótica Bernardino. Às vezes algumas pessoas, poxa, mas é caro, na outra é mais barato. Só que ali paga o imposto tudo, paga tudo. Aí outros dão meia volta lá, dão meia nota, e aí cobra mais barato. Paga um preço. Às vezes não tem cliente. Mas vai perguntar para ela se alguma vez faltou. Nesses tempos todos, teve pandemia, veio tudo, tá lá, tá firme e tá debaixo da bênção. Tem outros talvez estejam até ricos. Né? Tem negócio que tá rendendo mais. Mas o que adianta render mais e tá fora da bênção de Deus? Vai ter brecha em alguma área, vai ter treta em alguma coisa. Não vai viver em paz, não vai viver feliz em alguma área. Então, meus irmãos, vale a pena confiar na palavra. Não ceder essas propostas. Quer ver outra coisa com relação à realização pessoal? Ser reconhecido. Vem proposta para você se sentir reconhecido pelas pessoas, na sua capacidade, na sua potencialidade, nas suas habilidades. Mas aí chega lá no emprego, outra pessoa é reconhecida, você não. No ministério, outra pessoa, entre aspas, é reconhecida e você não. Como é que você se sente? Quanto mais você tem uma identidade em Cristo, você fica tranquilo com essas coisas. Quando vem a crítica, quando vem a calúnia, isso não afeta você, porque você sabe quem é em Cristo. Quer ver outra coisa? As pessoas crescem em alguma área da vida e se empolgam e começam já a ficar grandona. Começa a ter uma altivez, já começa a se achar melhor que as outras pessoas. Isso acontece em tudo quanto é área, até na igreja acontece. Começa a estudar um pouquinho e já acha que sabe tudo mais do que todo mundo. Porque escutou fulano, beltrano, ciclano. Sabe o que é isso? O inimigo tem... Olha lá. Ah, tu pode. Tu é o cara, tu é a fenomenal. Você é melhor que a Mulher Maravilha. Vai lá, não escuta não. Quer ver uma outra coisa? Quando uma pessoa não vê quem ela é em Deus, ela tem dificuldade de assumir os seus erros. Tem dificuldade de pedir perdão. Argumenta pra caramba. Não se inclina. Não se humilha. Quando alguém fala de um Deus, quem és tu para pensar? Tu pensa que quem? Sabe? Quando é mexido no ego, todos nós somos mexidos no ego em alguma área. Ou vai ser naquilo que você pode ter, ou naquilo que você pode fazer. Isso não escapa um aqui. Você sempre será testado. E a raiz de tudo está onde? Na sua identidade. Porque se você vive na certeza de que é amado por Deus, de que é filho de Deus, essa identidade, quanto mais essa identidade vai se formando em você, menos essas coisas te afetam. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você não está preocupado com o que os outros vão falar de você. Se falarem mal, vira e mexe falam mal de mim. Até da igreja. Olha só, ó pastor. O pessoal entra aqui, às vezes, já aconteceu, entrou lá. Aí está esperando o pastor chegar e pregar. Aí eu acabo de falar, a pessoa, e ele era o pastor. É um ambiente diferente. Eu não uso terno e gravata. Tem gente que acha que não tem Deus aqui. Olha para vocês aí, a mulher tudo bonitona. Até molhei tudo aqui agora. Meu Deus. Me arranja um papel aí. Aí, meu Deus, olha só. E, gente, é porque cada um tem uma identidade, certo? Cada um tem um perfil. Cada um olha de uma certa forma. E aí, como é que você se sentiria? Eu escuto um monte de coisa, gente. Meu Deus do céu. Quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, sabe o que Deus está fazendo, a gente fica tranquilo. Obrigado, filho. A gente não precisa provar nada para ninguém. A gente não precisa mostrar que a gente pode. Ah, saem falando coisas às vezes. Ah, que coisa arada, tal, isso e aquilo, tal. Não preciso falar nada. Falar o quê? Precisa defender? Fala, não, deixa. Tempo fala. Tempo fala.
Ah, lá no teu trabalho, poxa, fulano, isso, aquilo. Relaxa. Precisa se vingar, falar. Relaxa, faz a tua parte. Cuida com as propostas do inimigo. Para que ele não venha fazer você sair do caminho da bênção. Perder o melhor, quebrar princípios. Uma coisa é importante, você viver por propósito. Viver pelo propósito dado por Deus a você. Viver como discípula de Jesus. Algumas pessoas se deixam levar pelo sentimento de humilhação e inferioridade. Eu vejo isso demais nos relacionamentos. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta. Quando alguém faz alguma coisa que te afeta. Como é que você reage? Quando você se sente desprezado ou abandonado. Se você tem o Deus Todo-Poderoso que te ama acima de tudo, de todos, não tem o que é melhor. Ah, mas eu também quero alguém para estar comigo. Legal, então espere em Deus. Lembrei de uma. Quando eu e a minha esposa, nós, para quem não sabe, nós nos conhecemos na adolescência, tivemos a nossa filha, a gente não conhecia Jesus. Ficamos anos separados. E depois só nos reaproximamos quando a nossa filha mais velha tinha 5 anos e meio. Nesse meio período eu me converti. Eu fui jogar em Goiás. Tive um contrato em Goiás, jogar o Campeonato Goiano. E aí então, lá eu conheci uma moça, eu estava solteiro. Eu tinha uma noiva. Papo para os jovens aí, fica ligado. Eu tinha uma noiva e tinha separado. Já estava convertido. Era a direção de Deus, não era a direção de Deus estar com ela. E eu estava solteiro buscando ao Senhor direção. Sobre futuro casamento. Porque do jeito que eu era, ficar sozinho muito tempo é uma guerra bem grande. Mas eu estava já há alguns meses buscando santificação, consagração. E lá em Goiás, jogando lá, eu tive experiências sobrenaturais na área profissional. Eu cheguei já mandando ver. E eu vi que era Deus agindo, claramente. Tinha coisa que acontecia que não era da minha capacidade, eu via isso claramente. Eu via que era Deus botando a mão. Porque quando ele me enviou para lá, ele falou assim, eu posso fazer o que eu quiser com você, eu posso te levar para a seleção se eu quiser. Mas eu tenho propósito, eu me lembro exatamente, foi na sala da minha casa, na Vila da Penha, que ele falou isso. Mas eu tenho propósito maiores para a sua vida. Eu não tinha a mínima ideia do que era. E aí, então, se eu não me engano, foi no mesmo dia que eu estava na minha sala, orando a Deus, perguntando, Senhor, onde é que eu vou jogar agora? Porque já tinha acabado o contrato lá no Rio. Aí me ligaram lá de Goiás, 2 amigos meus que jogaram comigo no Rio de Janeiro. E eles então fizeram a intermediação para eu jogar em Goiás. Fui para lá. Chegando lá, estava indo muito bem e tudo mais. E eu, quando estava no auge, aí aparece tudo quanto é proposta. Eu me lembro, eu solteiro, buscando a Deus. Acabou um jogo lá que eu tinha feito 2 gols. Indo pro ônibus, aí vinha aquele pessoal da torcida, aí veio aqueles caras que fazem intermediação e tudo mais. Eles chegam, Sérgio, tem uma moça aqui querendo te conhecer. Aí eu, tá bom. Aí chegou a moça. Eu falei, Jesus amado. Aí eu olhei assim, a mulher era bonita. Era um mulherão. Aí o velho homem quis acender. Quis ficar faceiro. Eu entrei em uns segundos de guerra espiritual dentro de mim. Daquele tipo do diabinho do anjinho. Não tem nada não, vai só. Aí o fulaninho lá, o torcedor, ô Serginho, olha aqui, a fulana queria te conhecer e tal, e papapá. Eu falei, eu sou indo pro ônibus aí. Eu olhei e falei, prazer. E aqueles segundos ali de uma guerra intensa aqui dentro. Porque eu poderia dar vazão ou poderia cortar ali na hora. E, olhando humanamente, era uma oportunidade que dentro das minhas condições normais eu não tinha experimentado ainda. Aí eu olhei para aquela proposta e falei, isso é coisa do capeta, mano. Só pode ser. Aí eu olhei, aí eu, maior guerra. Aí eu,
Ô, prazer, tudo bem, tá. Tá bom, beleza, tá, papapá. Virei as costas e ó, fiz igual José. Quando a Potiguete lá, a mulher do Potifar, ela quis pegar ele. Saí. Mas nem pensei, nem me deixei pensar. E saída pela esquerda. Depois o torcedor, ô Serginho, o que deu? E tudo mais. Falei, cara, nem esquenta, velho. Não. Mas ela só queria te conhecer. Eu falei, aham, tá bom. Beleza. E eu dei glória a Deus. Sabe lá, eu tenho certeza de uma coisa. Se eu permitisse ali, eu poderia ter saído completamente da bênção de Deus. Tanta coisa poderia ter acontecido. Conheci uma moça. A noite aqui está sendo... Conheci uma moça lá de Deus. Eu estava frequentando a Assembleia de Deus e a Igreja Batista Renovada. Conheci uma moça de Deus lá da Assembleia de Deus. Uma moça bonita, uma moça legal, no ministério, inteligente. E aí rolou um sentimento mútuo. Eu falei, poxa, legal, né? Ô, moça de Deus, inteligente, pô, tá no ministério, tudo mais e tal. Vi lá o ambiente, pô, todo mundo considerava ela, poxa, ó, padrão, hein? Meu Deus, será que não é por aí? Só que nós fomos orar. Nós conversamos e nós fomos orar. E fomos buscar Deus. Tanto eu quanto ela falamos o seguinte: não vamos nos equivocar. Fomos orar. Ficamos o tempo orando. Deus falou com ela e falou comigo a mesma coisa. A mesma coisa. Humanamente falando, parecia que estava tudo ok. Pô, duas pessoas, santificação, buscando a Deus, está tudo certinho. Só que é o seguinte, não era. Glória a Deus. Porque senão eu ia perder a bênção maravilhosa que eu tenho. Caminho da bênção. Sou o homem mais feliz do mundo. Né? Ela sabe tudo isso, gente. Fica tranquilo. E eu fico pensando, se eu cedesse a proposta? Olha a palavra que Deus deu para ela e deu para mim. Deu para mim no meu quarto de escuta lá no secreto. E deu para ela num culto que uma profeta foi e falou para ela. E eu gosto desse negócio, que eu gosto que Deus fala comigo direto no quarto de escuta, né? Não gosto de mensagem direta, não. Mas se tiver, eu recebo também. E se vier mensagem profetada, eu já sei também que é porque Deus complementa aquilo que ele fala comigo no... Por isso que eu não entro em engano aí de profetado. Mas enfim, a mesma coisa Deus falou. Não aceite a primeira proposta que o diabo te dá. O prato que o diabo te dá. Não aceite o prato que o diabo te dá. Eu falei no quarto, eu falei, o diabo, a guria é de Deus, velho. Que isso? Mas só que não tinha nada a ver com ela. Porque ali a gente estava sendo testado. Eu não estava percebendo que eu estava no teste igual Jesus no deserto. Veio uma proposta que parecia ser boa, legal, de Deus, podia fundamentar na palavra e tudo, mas não era o melhor que Deus tinha para mim. Fui experimentar o 11, isso aí foi, sabe quando? Foi em fevereiro de 98. Em abril de 98, fevereiro, março, abril, 2 meses depois, o 11 veio. A gente se reaproximou, ela aceitou Jesus e o final da história feliz, você já sabe qual é. Estava logo ali na frente. E eu fico pensando, e se eu não tivesse firme na palavra? Quanta coisa eu ia perder. Eu quero estimular você a confiar no Senhor, a confiar na sua palavra, a não ceder essas propostas, desenvolver forte confiança naquilo que Ele quer te dar. Não aceitar o que o mundo te oferece. Não tentar provar para o mundo que você é alguém, não precisa. Deixa ele fazer.
Pega o caminho com ele. Eu não tinha a mínima ideia do que Deus ia fazer. Uma coisa eu sabia, que eu queria viver o 11 do jeito dele. E aí os testes vêm e a gente precisa perseverar no momento da guerra, no momento da dor ou no momento dos testes. Continuar perseverando, avançando, confiando de que o 11 vem. Quando você for afetado no seu ego, quando tentarem te criticar ou tentarem te desfazer ou tentarem te prejudicar na sua realização pessoal, relaxa. Os pais aqui sabem, mexe com o teu filho. E aí, os pais, levanta a mão. Se alguém... Ó, pai é dessa aqui, hein? Se alguém tentar... Meu Deus, pensei agora no Ministério Infantil lá. E aqui. Tanto pai que levantou a mão aqui, é tanta criança que tem das duas salas. Onde minha cabeça vai? Mas aí eu pergunto, vai mexer com o teu filho para ver, como é que você fica? Como é que você fica? Hã? Tu não vira bicho não, tu vira... Gente, imagina Deus para você. Imagina Deus contigo. Se você é filho e filha, calma. Deus é contigo, Ele te protege. Eu quero terminar aqui com o Salmo 121. Salmo 121 diz assim, recebe essa palavra. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra, é todo poderoso. O socorro vem dele. Ei, filho, filha de Deus. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Creia na palavra, vai crendo aí. Sim, o protetor de Israel não dormirá. E ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Quem crê nessa palavra, diga, eu creio. Que em nome de Jesus, você seja revestido agora de humildade, de maturidade espiritual para dar nos relacionamentos, não ceder às tentações, aos testes, que você caminhe no fruto do Espírito, que você não seja afetado na sua autoimagem, na sua área de realização pessoal, ou mesmo que você não se entregue a atitudes erradas nos relacionamentos, mas você haja com paz, com sabedoria, na certeza de que o teu Deus guerreia as tuas guerras, de que Ele te protege, e ainda que te prejudiquem, o tempo fala, ainda que tentem afetar a sua imagem, relaxa, porque o teu Deus é o teu protetor. Não entra em debate, não entra em guerra, não entra em vingança, não. Relaxa. Você sabe quem você é em Cristo. Você sabe quem você é em Deus. Foque em viver as promessas que Ele tem para você e não perca a bênção. Que você seja revestido de força interior e caminhe todos os dias da sua vida debaixo da bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?